Agora, nesse momento, vou passar a palavra aí para o professor Douglas, que grande aí, formando uma parceria aqui com a COPCE também, né? E aí vai ser de longa caminhada, né, professor? Então, passa aí a palavra para você. Boa tarde a todos, né? A Gisleide, ao Gilson, a Karine, né? Aos demais também aí participantes. É minha primeira participação aí junto com vocês, né? Espero que, né, tenhamos várias outras aí, né? Também tenho colaborado com o Carlindo, com o Gleidson nos projetos. Não tem tanto tempo assim que eu vim para Bahia, né? Mais ou menos em 2016, eu cheguei aqui na Bahia. Carlindo chegou na UFBA por volta de 2017, 2018, né? E a gente tem feito alguns projetos, né? Mas principalmente com o professor Gleidson lá na Fazenda de São Gonçalo, né? Com ovinos, né? Desenvolvemos também alguns projetos lá com bovinos de leite, e agora estamos aí pretendendo, né, também desenvolver projetos lá com ovinos, mas agora em pastejo, não em confinamento, né? Então, queria até abordar que os experimentos, né, com animais em regime de pastejo, né, são mais complicados de serem desenvolvidos do que os experimentos com animais confinados. Então, você tem um mau controle do animal, mau controle do consumo, mau controle da dieta, do que você oferta, do que o animal excreta. No caso do pastejo, a gente já tem uma dificuldade imensa, né, de estimar, né, o consumo de forragem do animal, né? Então, isso aí é um complicador. Se a gente pensar em trabalhar, né, por exemplo, numa caatinga, né, é um complicador maior ainda a gente ter uma estimativa desse consumo de forragem do animal. Agora, dentro de uma pastagem, né, formada, estabelecida, né, ou uma pastagem cultivada com uma única gramínea, a gente consegue ter essa estimativa um pouco mais facilitada. Mas, de qualquer forma, né, é um desafio aí para a gente tem que focar também no desenvolvimento de pesquisas, né, nessa área, né, que é bastante interessante também, certo? Então, o que eu vou colocar a apresentação aqui. Foi? Foi sim. Ah, beleza. Demorou, mas foi. Então, gente, o que eu vou abordar hoje, né, essa parte inicial de suplementação de ovinos e caprinos de corte manejados em regime de pastejo, né? A Karina levantou um dado interessante aí, que seria a demanda por animais, né, de qualidade, né, tanto em termos de carcaça, né, quanto em termos de qualidade de carne, e, consequentemente, também os animais, né, jovens são mais eficientes em relação ao processo de conversão dos alimentos em tecido corporal, né? Então, consequentemente, a gente pode associar, né, tanto essa maior eficiência dos animais em relação à utilização dos nutrientes, né, com a demanda também por carne, né, desses animais mais jovens, tá certo? E a suplementação de ovinos ou caprinos em regime de pastejo é uma ferramenta bastante utilizada e que a gente pode, né, utilizar de forma a atender esses objetivos, né, de ofertar animais jovens, né, com um bom acabamento e qualidade de carne para o mercado consumidor, que cada vez é mais exigente. Então, por muito tempo, né, a ovino-caprinocultura foi considerada uma atividade de subsistência explorada quase exclusivamente na região Nordeste. Porém, essa atividade vem despontando no agronegócio brasileiro, entre outras regiões do país, como Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Mas a região Nordeste, ela se destaca, né, em termos de número de animais. Então, o maior rebanho, né, ovino também está localizado na região Nordeste,
né, dentro da região Nordeste, o estado da Bahia, né, é o que tem o maior número de animais, né, cerca aí de 2.400.000 cabeças de ovinos, e no caso do rebanho caprino também, né, aí sim a região Nordeste praticamente detém 80% de todo o rebanho nacional, tá? Mas, né, o rebanho ovino a região Sul, né, tem um destaque, né, e outras regiões como Centro-Oeste, Sudeste, principalmente ali São Paulo, Paraná, né, Paraná mais no Sul, né, mas São Paulo, alguma coisa de Minas Gerais também, né, tem um desenvolvimento aí também da ovinocultura. A criação brasileira de ovinos e caprinos, né, é destinada à produção de carne, tem expandido na última década, né? Segundo os dados do Censo Agropecuário do IBGE, né? No caso do rebanho aqui na região Nordeste, está estimado em 8,6 milhões de cabeças de caprinos e 8,7 milhões, né, de ovinos aí na região Nordeste, com grande destaque para o estado da Bahia. Então, esse mapa aqui, né, ele dá uma noção, né, da concentração de ovinos, né? Então, a gente vai ver uma concentração aí, né, nos estados da Bahia, Piauí, Ceará, Pernambuco, né, e aqui na região sul também, no Rio Grande do Sul. A adequada alimentação de pequenos ruminantes passa por alguns aspectos importantes, né? Notadamente no que diz respeito à compreensão dos efeitos da suplementação sobre o desempenho e a rentabilidade dos sistemas de produção, né? Então, hoje, é uma realidade, né, obter desempenhos bastante significativos, né, tanto com bovinos quanto com ovinos ou caprinos em regime de pastejo, né? Que a gente tem aí de mais conhecimento, né, são desempenhos, até o professor Gleidson citou, desempenhos bem elevados com ovinos confinados, tá? Mas a gente vai mostrar alguns dados aqui que ovinos também em condição de pastejo, né, a gente pode obter desempenhos bastante significativos e conseguir atender essa demanda por animais jovens, né, com boas características de carcaça e qualidade de carne. Então, os suplementos, né? Segundo a Instrução Normativa número 12 de 2004 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, os suplementos são classificados em 4 tipos, né? A mistura mineral mais a ureia, o mineral proteico e o mineral proteico energético, né? Que normalmente, ou comercialmente, né, tem alguns outros nomes, né? Como sal proteinado, que seria, no caso da mineral mais ureia, o mineral proteico, né, e o proteico energético, né, ou suplementos múltiplos aí no caso também, tá certo? Então, o que o mapa diz, né, ou caracteriza cada um desses suplementos? O mineral comum, né, deve possuir na sua composição apenas macro e micro elementos minerais e pode apresentar no produto final um valor inferior a 42% de equivalente proteico. Se apresentar valor superior a isso, ele é classificado como mineral mais ureia ou mineral nitrogenado. No caso do mineral proteico, né, quando possui na sua composição macro e micro elementos minerais, conter pelo menos 20% de proteína bruta, fornecer no mínimo 30 gramas de proteína por 100 kg de peso corporal. E no caso do mineral proteico energético, além dessas características, fornecer 100 gramas de NDT para cada 100 kg de peso corporal, isso de acordo, né, com as especificações de consumo dos fabricantes, que são vários, né? Então, eu não vou entrar
né, abordar esse detalhe aí em relação a ser melhor ou ser pior, essa avaliação e formulação de suplementos minerais, a gente pode abordar em uma próxima oportunidade, tá? A suplementação, então, ela tem algumas finalidades, tá certo? Primeiro, o atendimento das exigências nutricionais. Então, esse atendimento das exigências nutricionais, ele pode ser feito diretamente ou indiretamente, tá? O que eu estou falando aqui como indiretamente seria a potencialização, né, do processo de digestão de algumas frações do alimento, aumentando, consequentemente, a disponibilidade de energia para ou, né, nutrientes para o animal, tá? Então, normalmente, né, a finalidade da suplementação não é o atendimento direto das demandas ou exigências, né, nutricionais dos animais, mas sim, né, potencializar, né, a utilização, né, da fração fibrosa dos alimentos, principalmente, tá? Mas a suplementação, quando bem feita, bem planejada, né, e executada, ela permite ampliação também da taxa de lotação e desfrute, né, das propriedades, né, aumento no ganho de peso, tanto por animal quanto por unidade diária explorada, melhoria no acabamento das carcaças e qualidade de carne, né, tanto para caprinos quanto para ovinos, né, maior rentabilidade do sistema de produção, né. É claro que essa maior rentabilidade a gente tem que fazer uma análise econômica para ver se existe ou não viabilidade de suplementação, tá certo? E qual é o nível ideal de suplementação. Os sistemas de produção animal em pastagens, né, são sistemas bem complexos, tá certo? E eles envolvem aí 3 recursos que a gente vai dividir em recursos nutricionais basais, que são as forrageiras, né? Os recursos nutricionais suplementares, que aí entrariam os suplementos, né? Tanto suplemento mineral, sal proteinado, ou, no caso dos suplementos proteicos e suplementos proteicos energéticos. Então, esses são os recursos suplementares. O recurso animal, né, consequentemente, está relacionado aí ao potencial genético dos animais, né? Então, o potencial genético dos animais vai estar associado também com a sua demanda por nutrientes, ou a sua exigência nutricional, e também, né, a eficiência com que esses animais conseguem converter o alimento em tecido corporal. No nosso caso, aqui hoje, mais especificamente, carne. Nós vamos abordar aqui hoje, né, os caprinos e os ovinos, tá certo? São animais ruminantes. Os animais ruminantes, né, têm uma grande diversidade de animais, então os caprinos aqui têm um comportamento ingestivo diferente dos ovinos, né? Caprinos, né, são animais intermediários, né, com hábito de pastejo tanto arbóreo ou arbustivo, né, e também com capacidade de fazer o pastejo de gramíneas, e no caso dos ovinos, eles já têm uma preferência maior pelo pastejo de gramíneas, tá certo? Então, aqui só para ilustrar essa pequena diferença em termos de comportamento ingestivo entre esses animais. Para a gente formular, né, um suplemento, né, eu vou precisar de 2 características ou 2 informações básicas, né? Uma, o requerimento de nutrientes dos animais ou da categoria que a gente deseja suplementar. No caso aí, né, animais aí na fase de terminação, tá? E a outra seria a composição dos ingredientes que a gente vai utilizar. Então, no caso da exigência nutricional, que é mais complicada um pouquinho, a gente vai recorrer às tabelas de exigências. E aí eu estou citando, né, a tabela de
exigência que foi publicada no ano de 2007 pelo Sistema Australiano de Exigências Nutricionais para Ruminantes. E aqui ao lado, né, a gente tem aí as tabelas nordestinas de composição de alimentos, né, que foi desenvolvida aí pela Embrapa, né, e, consequentemente, tem a composição, né, de alimentos regionais que a gente poderia, né, estar utilizando na formulação desses suplementos. Tá? Depois a gente vai ver um exemplo aí, por exemplo, da utilização do farelo de algaroba, né, na suplementação de ovinos. Ok? Então, como ocorre essa associação? A produção, né, ela é em função, né, tanto dos recursos nutricionais totais, que aí a gente tem recursos basais mais suplementares, mas é também uma função do potencial genético do animal, tá? Então, se o animal não tem potencial para responder a uma determinada dieta, não adianta, né, a gente fornecer, né, esse nível de nutriente mais elevado, porque ele não vai ter capacidade de converter esses nutrientes em tecido corporal, tá? Então, a gente vai ter uma limitação da resposta, né, em função aí do potencial produtivo dos animais, tá? Então, o ideal, né, é que com o melhoramento do rebanho, consequentemente, a gente tenha animais aí que tenham uma melhor resposta ao processo de suplementação e ao processo de nutrição. O professor Edênio, né, juntamente com o professor Mário Paulino e alguns outros professores, né, se dedicam bastante ao estudo aí do processo de suplementação animal em pastagens e, consequentemente, eles desenvolveram esse organograma aqui, né, focando ou dividindo esse processo de produção através da produção animal, através da suplementação, em duas fases, né? Então, a primeira fase aqui, identificação de fatores limitantes, né? A gente vai perceber que os fatores limitantes, né, eles estão mais presentes, né, no ambiente, né, em condições de déficit hídrico, né? Então, no caso da região Nordeste, da região semiárida, né, não do litoral, mas da região semiárida, onde tem a maior concentração de ovinos e caprinos, né, a gente tem essa característica muito marcante, né, que é o déficit hídrico. O professor Carlino já deu um exemplo aí, né, bastante elaborado em relação à condição lá de Guanambi, tá? Então, essa condição de déficit hídrico, ela vai impor, né, uma restrição grande, tanto em termos de quantidade, quanto em termos de qualidade dessa massa de forragem que está sendo ofertada, tá? Então, primeiro a gente vai ter que fazer essa identificação. Depois, né, introdução de recursos suplementares estratégicos, tá? Então, eu não vou atender diretamente a exigência ou demanda de nutrientes do animal, né? Eu vou potencializar a utilização, né, principalmente da fração fibrosa, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Depois a gente vai quantificar essa resposta animal em termos de conversão, né, dessa dieta em produto animal. Se a resposta for compatível com as metas, ok, beleza, né? Então a gente tem aí uma definição satisfatória, né, para a suplementação. Então, tem uma formulação que, né, atendeu as minhas expectativas. Não, aí sim, eu vou aumentar, né, consequentemente, esse nível de suplementação e vou tentar atender, né, em uma maior proporção a exigência dos animais, que seria a segunda fase. Então, eu não posso passar, né, diretamente, né, da primeira para a segunda, tá certo? Então, não posso começar atendendo diretamente a demanda por nutrientes do animal. Então, eu tenho que tentar potencializar, utilizar, né, a menor quantidade possível
de recursos suplementares, ao mesmo tempo, né, manter um desempenho satisfatório desses animais. Então, basicamente, o que esse organograma, né, diz é isso, ou seja, eu tenho duas fases, né? A primeira, tentar potencializar a utilização do meu recurso basal, que é a forragem, e a segunda, o atendimento direto dos requerimentos nutricionais do animal. Então, o que acontece, né, com a questão do regime hídrico e a sazonalidade aí na oferta de forragem? Então, não ocorreu uma sazonalidade somente na oferta, né, mas na qualidade do que está sendo ofertado. Tá? Então, aqui é um gráfico, né, que ele exemplifica. O que compõe essa forragem? Né? Então, basicamente, aqui, eu tenho 70%, né, da composição desse material, nessa época, sendo representada pela fração insolúvel em detergente neutro ou a fração fibrosa. Tá? Então, o termo FDN aí, né, seria o termo que a gente utiliza para representar esses carboidratos oriundos de parede celular, denominados aí de carboidratos fibrosos. Então, eu estou percebendo aqui que no período das águas, ou no período, né, favorável de crescimento das forragens, eu tenho na minha forragem 70% de FDN. No período, né, das secas, né, ou período de estiagem aí, a gente vai ter 75% de FDN também na composição dessas plantas. Então, independente, né, se é período das águas ou se é período das secas ou período de estiagem, né, a composição, né, do extrato vegetal é basicamente composto por carboidrato fibroso. Né? Então, é o principal componente energético que será disponibilizado para o animal ruminante. Ok? Agora, aqui sim uma alteração importante, né? No período das águas, eu tenho basicamente aqui 10% de fração, né, indigestível desse FDN. No período das secas, né, ou de estiagem, isso passa para 40%. Né? Então, basicamente, desses 75 aqui, né, eu vou ter em torno de 40 aqui que não será disponibilizado para o animal. Então, a partir da ingestão, o animal vai ter que excretar esse material, né, sem que ele contribua, né, com nada em termos de nutrientes, ok? E aqui também ocorre uma alteração em relação à proteína, né? Então, a proteína aqui nas águas é em torno de 10%, na seca cai para 5%, tá? E aí, a principal alteração se dá aqui, na fração da proteína que é disponibilizada para o animal, né? Então, no período, né, das águas, eu tenho 10% e tenho basicamente aí, né, 95% dessa proteína sendo disponibilizada para o animal. No período da seca, cai para 5%, né, e eu tenho uma maior restrição aqui em relação à quantidade de proteína que é disponibilizada. Então, essa sazonalidade, né, ela vai ter um efeito bastante significativo, né, tanto na disponibilidade de energia quanto na disponibilidade de proteína, ok? E, né, vai ser mais marcante quanto mais prolongado for esse período de estiagem. Então, a proteína aqui, não precisam se preocupar com isso aqui, o que interessa para a gente é isso aqui. Então, essa fração aqui de PIDA, né, ela não é disponibilizada para o animal. Então, quanto maior a fração de PIDA, né, pior a qualidade da proteína. E a gente vai perceber que na forragem, a maioria, né, da proteína, ela está contida aqui na fração associada à fibra, certo? Em relação ao nitrogênio, né, quando eu tenho aquela condição favorável ali de produção de forragens no período das águas, né, consequentemente o alimento,
né, ou a forragem, ele consegue fornecer, né, uma quantidade significativa tanto de energia quanto de nitrogênio, né, e, consequentemente, né, isso aqui vai ser suficiente para que se tenha um fluxo de aminoácidos aqui para o intestino delgado, né, suficiente para atender a demanda de crescimento aqui dos animais, né, e às vezes até em excesso, né, que vai precisar ser excretado aqui principalmente pela via urinária. Agora, quando eu tenho a outra situação, né, aquele pasto lá com 5% de proteína, né, com uma proporção significativa de PIDA, né, o consumo de forragem ele não é suficiente para atender o requerimento aqui de nitrogênio dessa microbiota localizada aqui principalmente a nível de rumen. Então, consequentemente, o escape aqui de nitrogênio para o intestino delgado é reduzido, né, e eu tenho um menor aporte de nitrogênio aqui para crescimento, ou deposição tecidual. Consequentemente, a minha mobilização de nitrogênio aqui nos tecidos, que é denominado, tem um termo sofisticado, né, que é denominado de turnover, né, então esse turnover aqui, ele continua, tá? Então, nessa condição aqui, se o animal não consegue, né, retirar da dieta uma quantidade suficiente para atender os requerimentos aqui de deposição, ele passa a mobilizar esse nitrogênio. E, consequentemente, nessa condição, ele passa a perder peso, né? Então, eu tenho carboidrato, tenho FDN na minha forragem, mas não tenho nitrogênio, né, em quantidade suficiente para atender o requerimento aqui, em primeira instância, né, da microbiota ruminal, né, e, né, em uma segunda instância, né, aqui da absorção intestinal e, consequentemente, aqui do tecido animal. Então, o FDN também ele modifica, tá? Então, não vou entrar em muitos detalhes em relação a isso aqui, não, mas eu também posso, né, fracionar esse FDN lá. Já falei lá que tanto faz no período das águas, eu tenho 70% de FDN na minha gramínea, no período das secas eu tenho 75%. Então, em termos quantitativos, não mudou muito. Agora, em termos qualitativos, vai mudar bastante, certo? Então, quando, né, ocorre, né, aquela redução da disponibilidade hídrica, né, com a aceleração do processo de senescência do componente vegetal basal, que é a nossa forragem, eu tenho um aumento aqui na fração indigestível desse FDN, tem uma redução da fração potencialmente degradável e vou ter uma redução também da taxa de degradação dessa fração, o que não é interessante, certo? Então, o que a gente tem que fazer, né? Então, o professor Edênio aí, né, a partir dos vários trabalhos que ele desenvolveu, então, na verdade, esse trabalho aqui foram trabalhos desenvolvidos com bovinos, mas eu vou citar só como exemplo que o processo de digestão, né, ele vai se dar de forma bastante similar, né? Pode ser que os ovinos aqui, a necessidade aqui de nitrogênio seja 9%, não seja a partir de 10%, ou pode ser que seja, né, a partir de 11%, 12%, ou seja, uma demanda um pouquinho maior. Mas não vou entrar em detalhes em relação a isso agora, mas esse gráfico aqui ele serve como um exemplo desse comportamento, ou seja, né, à medida que eu aumento, né, o teor proteico, né, na forragem, consequentemente, eu estou maximizando o consumo aqui da fração de fibra, tá? Esse consumo da fração fibrosa aqui, ele está diretamente associado com a capacidade de digestão. Então, esse gráfico aqui, né, ele nos indica que, à medida que eu tenho mais proteína no material, consequentemente, eu tenho uma maior digestão da fração fibrosa, e isso permite que o animal, né,
façam uma maior ingestão de alimento. Consequentemente, como ele está ingerindo forragem, ele vai ingerir também mais FDN. Então, também aumenta esse consumo de FDN. Quando o teor de nitrogênio aqui é abaixo de 10, né, eu já tenho uma redução, né, também no consumo de FDN, que vai estar diretamente associado à redução na capacidade de digestão dessa fração fibrosa. Certo? E para contornar essas distorções, né, o desenvolvimento da tecnologia de suplementação a pasto talvez seja o que apresentou maior incremento nos últimos anos. Tá? Então, a gente vai abordar um pouquinho da suplementação, tanto numa condição favorável, né, e a suplementação aqui numa condição desfavorável, tá certo? Então, aqui, na condição desfavorável, ela é muito mais importante, porque na condição favorável, eu já vou ter esses animais aí, né, tendo um desempenho de 60, 80 gramas de ganho médio diário, né, apenas com o consumo de suplemento mineral. Então, apenas com a mineralização adequada desses animais, eu já vou garantir esse desempenho aí, né, em torno de 60, 80 gramas por dia. Né? É bom, né? É um desempenho bom, né? Agora, é o potencial desse animal? Não, a gente vai ver que, dependendo da situação, suplementações aqui mesmo nessa condição vão elevar esse desempenho aí para 180, 160, 200 gramas de ganho médio diário. Agora, o que a gente vai ter que levar em consideração é a viabilidade econômica desse processo. Tá? Agora, aqui não. Se nada for feito, o animal ele perde peso. Né? Então, dificilmente a gente vai conseguir chegar, né, naquela qualidade de carcaça, né, de acabamento e de carne para o mercado consumidor. Né? Então, aquele cordeiro precoce, né, numa condição dessa aqui, sem suplemento, é impossível, né, de se conseguir somente em regime de pastejo. Tá? Agora, com a suplementação, não. Tá? No caso da suplementação nas águas, ok? Então, nas águas eu estou vendo aqui, isso aqui foi uma compilação de dados aí levantados lá em Viçosa, tá? Não, essa questão regional aqui não vai interessar muito, né? Mas aqui tem, acho que, se eu não me engano, os 25 experimentos que foram levantados, dados de proteína bruta em diferentes épocas lá, né, mas todas épocas aí com maior ou menor precipitação, mas de certa forma com uma precipitação razoável suficiente para manter o crescimento, né, vegetal, certo? Então, observando aqui, né, o professor Edênio verificou que as gramíneas lá, né, tinham em torno de 9% de proteína. Se a gente recordar aquele gráfico anterior, 9% já está numa condição limítrofe ali de maximização do consumo e, consequentemente, da digestão da fração de FDN. Então, aqui é um experimento, né, que eu levantei os dados aqui de Oliveira, 2011, com ovinos, né, onde ele trabalhou com animais, na época, né, favorável, né, que eu estou chamando aqui de águas, né, com animais com suplementação mineral a pasto, pasto mais ureia, pasto mais suplemento com farelo de soja, pasto mais suplemento com torta de algodão. Se a gente verificar aqui, né, essa condição favorável, pasto somente com suplementação mineral, o ganho médio dos animais foi de 87 gramas. Pasto com milho e ureia. Aqui não foi uma redução significativa, tá? Mas o desempenho médio é de 60 gramas. Tá? Pasto mais farelo de soja, 100 gramas por dia. Pasto mais torta de algodão, 95 gramas por dia. Né?
Aqui, ele não detectou diferença significativa entre os tratamentos, né? O nosso valor de probabilidade aqui é de 27%. Então, esse experimento aqui do Oliveira, né, ele retrata bem a condição favorável, né? Ou seja, né, o pasto aqui com suplementação mineral com ganhos de 87 gramas por dia. E a suplementação de 180 gramas, né, de um suplemento proteico energético aqui no caso, né, não melhorou em nada o desempenho desses animais, certo? Então, aqui é só para a gente verificar a composição do suplemento. Então, era a base de milho, farelo de soja, farelo de trigo, ureia, torta de algodão, 20% de proteína bruta e foram suplementados com 180 gramas por dia. Tá? Agora, a questão aqui do experimento do Oliveira 2011 é a seguinte, né? Ele retrata que esses animais também foram expostos a uma condição de estresse térmico, né? Então, na área experimental, não tinha nenhum tipo de sombreamento, né? Então, isso pode ter interferido na resposta dos animais que foram suplementados em relação aos não suplementados, tá? Mas, na verdade, todos estavam, né, na mesma condição ambiental. E a outra questão importante, quando se tem a suplementação nessa condição favorável aqui, é o efeito que é denominado de efeito substitutivo, né? Ou uma interação negativa entre o suplemento e a forragem, que não é o objetivo, né, do processo de suplementação. O objetivo da suplementação não é substituir a forragem pelo suplemento, tá? Mas sim, a partir da adição do suplemento, você maximizar o consumo de forragem, né, juntamente com o consumo de suplemento, aumentando a disponibilidade de nutrientes para o animal. Nesse caso aqui do Oliveira, né, aconteceu exatamente esse efeito substitutivo, né, ou aditivo negativo, né? Os animais, à medida que receberam suplemento, reduziram o consumo de forragem. Aqui tem um outro experimento que eu peguei do Pereira, também na época das águas, com cordeiros, né, que ele avaliou diferentes fontes, quer dizer, avaliou suplementos aí à base de milho e farelo de soja e foi substituindo, né, essa fonte de energia pela parte aérea de mandioca no suplemento, né? Então, aqui, com 10%, né, que é 100 gramas por quilo, aqui com 20% e aqui com 30%. Essa é a resposta que ele obteve, né, em relação ao ganho médio diário dos animais. Tá? Então, lá o Oliveira, né, ele obteve respostas aí em torno de 100 gramas por dia, né, basicamente o que a suplementação mineral e pasto de boa qualidade, né, vai potencializar. Aqui no caso do Pereira, ele já trabalhou com 1% de suplemento, né, em relação ao peso corporal dos animais, e ele obteve aqui ganhos bastante significativos. Então, aqui um ganho de 180 gramas por dia, né, que, se a gente for fazer um levantamento aí em termos de ganho de animais confinados, está bem próximo do que é obtido em condições de confinamento. Então, nessa condição aqui, ele manteve o ganho de 177 gramas por dia com a inclusão de 10% aqui de parte aérea de mandioca no suplemento. Aqui é um dado de também em relação ao consumo. O que está acontecendo com o consumo de matéria seca dos animais? Então, à medida que ele, né, incluiu a parte aérea de mandioca, isso teve um efeito reduzindo o consumo de matéria seca. Aqui também reduziu o consumo de energia e aqui
né, o consumo de proteína foi reduzido, mas numa escala bem menor, né? Se eu não me engano, aqui em torno de 180 para 150, 140 gramas por dia. Então, na equação de regressão, nessa escala que a gente utilizou aqui, não dá nem para identificar muito, mas, né, é uma equação aqui significativa. Tá? Então, houve uma redução aqui significativa, né, do consumo de proteína. O que, né, culminou aqui com a nossa redução aqui no desempenho dos animais. Tá? Então, o Pereira aqui, ele conclui que um dos fatores, né, mais associados em relação ao desempenho dos animais é a disponibilidade de proteína, também está muito correlacionado com o desempenho dos animais. Mas desse artigo aqui, especificamente, a gente pode retirar um bom desempenho, né, quando os animais, né, receberam suplemento aqui, ganhos aí, né, em torno de 180 gramas por dia, são ganhos bastante significativos. Professor, 5 minutos, viu? Tá. Vou dar uma acelerada aqui. A maior parte dos experimentos foi na época seca, tá? Então, aqui tem o experimento do Geron, que é bastante interessante. Na época seca, ele conseguiu ganhos aí de 137 gramas por dia. Então, ele avaliou, né, o percentual de suplemento, tá? Então, esse gráfico aqui nos diz mais alguma coisa, tá? Então, aqui, essa curva aqui representa o desempenho dos animais, que foi maximizado aqui quando o consumo de suplemento foi na proporção de 1,10, tá? 1,10 aqui, ó, por cento do peso corporal e o ganho de 135 gramas por dia nessa condição aqui, numa condição de seca, né, numa condição de déficit hídrico. Então, um resultado bastante interessante. O suplemento era com caroço de algodão e grão de milho moído, tá? Esse outro experimento do Ribeiro, né, 2015, né, também, né, numa condição seca, né, época seca, restrição em termos tanto quantitativos quanto qualitativos aí da forragem, a gente, quer dizer, verificou-se, né, que o Ribeiro aqui teve uma resposta quadrática, né, para o ganho médio diário, né, com o teor de proteína dos suplementos aqui, que maximizou esse ganho, né, de 230 gramas por quilo, que dá 23% de proteína, tá certo? E o ganho aqui dele, né, eu vou ter mais para frente, tá? O ganho, o ponto máximo aqui de 230 gramas, com desempenho de 100 gramas por dia, nessa condição aqui, e o suplemento na proporção de 1% do peso corporal, né, como evidenciado no estudo anterior, lá o máximo aí em torno de 1,10. Tá? Aqui o outro experimento de Almeida também, época seca, 22% de proteína bruta, fornecimento de 1% do peso corporal, né? A gente observa aqui, Almeida avaliou fontes energéticas nos suplementos, tá? Então, ele avaliou aqui o farelo de vagem de algaroba, o sorgo e o farelo de trigo. Não identificou, né, diferença entre as fontes energéticas, tá, no suplemento, e o ganho médio diário dos animais suplementados, né, variou aí de 78 a 100 gramas por dia, uma média, a gente pode considerar aqui o ganho médio diário próximo de 100 gramas por dia, né, e os animais não suplementados com mistura mineral, quer dizer, suplementados apenas com mistura mineral, tiveram um desempenho de 7,2 gramas por dia, né? Então, bem aquém dos animais não suplementados. Esse desempenho inferior, ele vai impactar diretamente, né, no período de tempo que esses animais vão permanecer na propriedade, né, para serem abatidos, tá? Então, isso aí tem um impacto negativo dentro do sistema de produção.
No gráfico do Geron, lá que eu apresentei, né, a curva com ponto de mínimo era exatamente, né, os dias de suplementação até chegar no abate. Então, os animais que receberam lá 1,1% do peso corporal em suplemento, eles demoraram aí 3 meses nessa condição. Os animais que não receberam suplementos demoraram 140 dias. Então, uma diferença aí de 50 dias de manutenção dos animais dentro da propriedade. Tá? Então, isso impacta bastante. E aqui a gente está vendo que o ganho nessa condição aqui, só com suplementação mineral, é muito pequeno. Então, 7,2 gramas. Aqui, esse é com caprino, tá? Então, um experimento com cabritos, tá? Aqui também avaliando o nível de suplemento com farelo de algaroba, tá? Variando aqui de meio, 1,5% e 2%. Né? Então, nessa condição aqui, a gente teve um ganho de peso linear, né? Próximo aqui de 180 gramas também, evidenciando o potencial, né, da suplementação em relação à utilização desse tipo de material. Né? Então, se não tem suplemento, aqui é 5, 10 gramas por dia quando ganha peso. Né? Então, adicionando suplemento, a gente sai para uma condição aqui de 180 gramas por dia. Esse nível de 2% aqui é um nível que vai dar mais ou menos uma relação de 50% de volumoso, 50% de concentrado. Né? Seria um nível, em se tratando de confinamento, nem muito elevado. Né? Então, o confinamento hoje, né, a gente já tem confinamentos aí com uma proporção bem maior de ingredientes concentrados, em torno aí de 60%, 70%, até 80% de concentrado. Tá? Aqui a gente tem alguns outros experimentos aqui com caprinos, né? No caso, esse aqui na época das águas, né? Com ganhos em torno aí de 133 gramas por dia, para suplementação de 1%. Silva aqui também obteve ganhos, quer dizer, ganhos não, mas aqui ela tem uma indicação, né, que para obtenção de cortes comerciais com melhor acabamento e qualidade é recomendado a suplementação concentrada em níveis de 1 a 1,5% do peso corporal para caprinos Boer. Então, ela avaliou nesse trabalho aí mais a parte de qualidade de carne, rendimento de cortes comerciais, mas não só rendimento, mas também a composição desses cortes, tá? E evidenciou aí o efeito positivo da suplementação em torno de 1 a 1,5% do peso corporal. Então, dessa forma, né, a suplementação ela pode ser usada como ferramenta para aumentar a produção em sistemas de produção de ovinos e caprinos em pastagens tropicais. Deve ser utilizada a partir da observação de critérios, como peso, potencial genético, doses de suplementos, né, a serem ofertadas. Conforto térmico do animal é muito importante, porque como a gente está trabalhando com animais em pastejo, né, então esse animal ele tem que não só fazer o consumo do suplemento, mas tem que fazer a ingestão da forragem também. Então, qualquer condição de estresse térmico, né, vai implicar em alteração aí, do hábito de pastejo desses animais, vai reduzir o tempo de pastejo, vai reduzir a quantidade de forragem ingerida, vai reduzir a quantidade de nutrientes e, consequentemente, vai impactar negativamente no desempenho dos animais. Tá? Então, o conforto térmico ele é importante, principalmente, né, na região semiárida, onde as temperaturas são bastante elevadas. Tá? Então, isso aqui é importante de forma a estabelecer as melhores respostas em termos de desempenho, qualidade do produto final e retorno econômico da atividade. Então, também ninguém vai indicar uma suplementação de 2% do peso corporal se o retorno econômico suplementando 1 é maior. Tá? Então, dessa forma, a gente tem que
verificar isso também, e toda vez que a gente aumenta muito esse nível de suplemento, principalmente na condição favorável, ocorre esse efeito de substituição da forragem pelo concentrado, ou, no caso, pelo suplemento, que não é o interesse, né? Então, o interesse é a gente explorar o efeito associativo positivo, ou a interação positiva entre o suplemento e a forragem, certo? Agora, só para terminar, né, a gente demonstrou que a suplementação, né, tanto de caprinos quanto de ovinos, ela possibilita, né, a obtenção de desempenhos aí bastante significativos e desempenhos, né, capazes de proporcionar aquele cordeiro ou aquele cabrito precoce que, consequentemente, o mercado consumidor deseja. Parece que houve aí uma queda. Não, foi eu que terminei. Obrigada, professor Douglas. O professor trouxe aí uma parte importante, que é a questão da suplementação, né? Depois, professor, eu queria ver como é que disponibiliza aquela tabela nordestina, né? Você apresentou um pouco sobre isso, então tem vários materiais com utilização dessas plantas aqui da nossa região. Aí seria muito interessante disponibilizar esse material aí para a gente, dessa tabela nordestina. A gente também faz alguns suplementos aqui de forma, utilizando as plantas, né? Provavelmente aí os técnicos, juntamente com os ACRs, pode socializar ao final dessa videoaula. Pelo tempo, eu vou passar agora para a Gleidson, e após a apresentação de Gleidson, a gente abre para a gente, as perguntas que estão aqui no chat, né? Então, a gente vai fechar agora com o professor Douglas e passar a palavra aí para o professor Gleidson. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Estou tentando projetar aqui, tá aquela bolinha rodando, tentando compartilhar a tela, por enquanto não consegui não, tá? Mas estou tentando aqui. Léo, eu passo para Léo, pode já direcionar algumas perguntas feitas aqui no chat. Ó, que diacho. Eu vou... Estão me ouvindo, né? Eu vou adiantar aqui duas perguntas que foram feitas. Vai tentando aí, colocar. Eu vou tentando, tá bom. Pronto, eu vou fazer duas perguntas aqui. Como são perguntas relacionadas, não foi nem tanto assim a suplementação, foi pastagem e formas de pastagem, altura de pastagem novamente. Então, eu acho que tanto Carlindo quanto Douglas, quem se sentir mais à vontade para responder, eles podem colocar. Uma pergunta foi de Bárbara, é uma coisa até inovadora também que eu já ouvi falar. Ela perguntou que quer saber um pouco mais sobre a silagem da palma. Ainda é um estudo para ser implantado, como é realizado esse processo? E a outra pergunta de Arilson, a CR, ele pergunta, em relação à altura do pasto para caprinos e ovinos, qual seria a altura ideal para esses animais? Bom, Douglas, responde ou você responde? Deixa eu responder a de silagem, você responde a de... Da altura. Do pasto. Tá bom, então responde primeiro. Então, essa questão da silagem de palma é um dado bem interessante, né? Porque se a gente for avaliar a palma como uma planta com características, né, adequadas ao processo de ensilagem, não é, né? Então, tem 90% de água, 10% de matéria seca, né? Então, o padrão para silagem que a gente conhece aí, para ensilagem, né, seria o milho ou sorgo, né? Então, o milho, né, seria aí o que a gente tem de padrão para o processo de ensilagem. Mas, no caso da palma, ela tem um potencial de ensilagem bastante significativo, tá certo? O que a gente está tentando ver é associar, como ela tem uma quantidade de proteína muito baixa, associado a uma concentração de água muito elevada, então, associando, né, esses fenos de leguminosa, a gente consegue, né, fazer uma correção
desses dois inconvenientes que tem na palma para o processo de ensilagem. Então, com o feno, a gente aumenta o teor de matéria seca, que auxilia no processo de compactação, né, melhora as características de fermentação, né, e também com o feno de leguminosas, tem uma concentração de proteína aí de 17%, 18%, 20%, a gente também melhora, né, esse aspecto aí do processo. Então, como um todo, a associação do feno, né, na ensilagem da palma, ele melhora tanto a questão do aumento no teor de matéria seca, quanto a questão, né, da disponibilidade de proteína também. E favorece aí o processo fermentativo. Ok, professor. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.